Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Elton Legnani, o idealizador do Congresso Brasileiro de Futebol Web. E hoje nós vamos falar com vocês sobre uma mesa redonda que nós preparamos especialmente falando do futsal, especificamente de atletas de futsal que estão jogando na Europa. A gente vai tentar compartilhar um pouquinho das experiências que esses atletas estão vivenciando em diversos países da Europa. Um deles já está na Espanha, outro em Portugal e outro na Itália. Quem são esses atletas? O primeiro deles é o Jonathan Henrique Linhares. Ele está na Espanha, está jogando no Osasuna Magna, Xota, um clube que tem 25 anos na primeira divisão da Liga de Futsal de lá e atualmente é o 11º colocado na Liga. O segundo atleta, o Pedro Pinheiro, o Pedrinho, está na Itália, joga no Ecocity Futsal Genzano, campeão da segunda divisão e vai estrear em 2024 na Série A da temporada italiana. E o Murilo, que está em Portugal, que é no CRC, o clube CRC Quinta, Lombos, Art Division Futsal, atualmente quarto colocado da Liga Portuguesa. Então, para iniciar a nossa mesa redonda, eu vou chamar o atleta, o Jonathan, né? Jonathan, para ele falar um pouquinho da sua carreira, do seu início de carreira aqui no Brasil, como é que foi esse início, o que ele fez e como é que foi até ele chegar aí na Espanha hoje, tá? Depois eu passo a palavra para o Pedro e posteriormente para o Murilo, tá? Então, Jonathan, seja bem-vindo aqui ao 5º Congresso Brasileiro de Futebol Web e fique à vontade aí para fazer a sua apresentação, né? Fala, professor, muito prazer, né, estar aqui com vocês, sempre uma honra estar podendo falar um pouquinho de futsal, compartilhando um pouquinho das nossas experiências, né, eu, além de atleta de futsal, sou formado em educação física também, tive o privilégio de passar nas mãos do professor Elton, ele foi meu professor universitário, né, e, bom, mas para falar um pouco, né, da minha trajetória como atleta, né, essa é a minha 5ª temporada, né, aqui na Europa. Então, hoje, atualmente, eu tenho 29 anos. Esse ano, em outubro, faço 30 anos. E eu comecei o futsal, né, antes de vir para cá, logicamente, comecei no Brasil. Né, joguei toda da minha infância, praticamente, dos meus 9 anos até os 18 anos, joguei no Paraná Clube, né, Paraná Futsal. Na época tinha uma equipe profissional, tinha uma equipe na Série Ouro do Paranaense. Então eu fiz toda a minha base ali no Paraná Clube, passei por todas as categorias, cheguei no profissional, né, ali no Paraná Clube mesmo, quando eu ainda tinha 17 anos, eu fiz minha estreia no profissional ali na Série Ouro do Paranaense. E ali com 18 para 19 anos, eu tive uma pequena passagem pelo futebol de campo. Né, eu recebi um convite para ir para o futebol do Paraná Clube e na época acabei aceitando, né, entendi que era uma boa oportunidade de crescimento, tanto profissional como pessoal também. E foi quando eu fui para o futebol de campo, tive uma passagem curta pelo futebol de 3 anos, sempre no Paraná Clube, mas, né, tive alguns empréstimos também, então não joguei só no Paraná Clube, joguei Campeonato Catarinense pelo Juventus de Araguá do Sul, joguei a Série D do Campeonato Brasileiro pelo Ipatinga, Minas Gerais. E quando o meu contrato com o Paraná Clube encerrou, foi quando eu voltei para o futsal. Né, na época já estava fazendo faculdade, optei por voltar para o futsal, optei por retomar minha faculdade. E foi quando em 2015 eu voltei para o futsal. Na época joguei no Curitiba Futsal, a Série Prata do Paranaense. Depois, no ano seguinte, joguei 2 temporadas pelo São José dos Pinhais Futsal. Ali a gente conseguiu acesso para a Série Ouro do futsal paranaense. E foi justamente em 2018, na primeira temporada, né, na nossa primeira temporada com o São José dos Pinhais Futsal na Série Ouro, que eu recebi uma proposta, um convite na metade de 2018 para ir na época para a Itália primeiro, né? Então
Minha primeira ida para a Europa, os 2 primeiros anos eu joguei na Itália, e no meu segundo ano de Itália foi quando eu recebi esse convite para vir para a Espanha, para o Osasuna, né, jogar a Liga Espanhola, e tô aqui até o dia de hoje, né, minha terceira temporada aqui no clube já, e estamos aí desfrutando do futsal e aprendendo todo dia. Maravilha, Jonathan. Beleza, então. Maravilha, eu acho bom saber um pouquinho da tua trajetória aí. Vamos ouvir um pouquinho da trajetória do Pedro Guedes, o Pedrinho, né? Vamos lá, Pedrinho, o cabelo platinado aí. Depois conta para nós aí por que esse cabelo está platinado aí. Vamos chegar lá, vamos chegar lá. Primeiramente, boa noite a todo mundo aí. Obrigado, professor Elton, pelo convite. É um prazer estar participando aqui do congresso. Então vamos lá. A minha história é parecida, o começo é parecido com a do Jonathan, né? Comecei com 5 anos de idade fazendo futsal no Paraná Clube e acabei ficando lá até meus 14 anos, mais ou menos. Quando comecei a tentar jogar campo, né? Eu fui pro interior do Paraná, no Arapongas. Aí eu fiquei 1 ano lá, voltei e fui pro campo do Paraná Clube. Eu encontrei o Jonathan lá também. Fiquei uns 2 anos por lá. Aí quando eu fui mandado embora, eu ainda queria jogar campo e comecei a tentar buscar coisas por fora do país, porque eu tinha o meu passaporte pronto, né, passaporte europeu. E nisso meu tio me ajudou com alguns contatos aqui, eu vim tentar o campo aqui na Itália. Eu tinha 17 anos na época, né? E aí eu não deu certo aqui, eu acabei tendo que operar meu joelho, voltei para o Brasil para operar meu joelho. E só que ali nesse meio tempo eu tinha um presidente de um time de futsal, que é o Facina, me viu jogar e me fez uma proposta para voltar para o futsal. Aí eu também vi que era uma oportunidade boa, né? Voltei e aí daí para frente eu decidi que eu queria ficar no futsal e mantive carreira. Agora são 10 anos que eu tô para cá. Tô um pouco nervoso aqui que eu não tô acostumado a falar. Fica tranquilo. A falar em público, mas vamos lá. Aí eu do Grupo Facina eu acabei indo para Luparense jogar a Série A do Campeonato Italiano, mantive ali por 2 anos. Aí eu fui vendido para o Maritime em Augusta, né? Que era um time da Série B na época, né? Terceira divisão do Campeonato Italiano. Aí a gente mantive ali por 3 anos, a gente subiu para a Série A do campeonato, a gente fiz 1 ano da Série A ali. Aí eu fui para o Latina, disputei a Série A também. Depois eu fui pro San Giuseppe, disputei a Série A. Ganhamos a Série A2 ali, disputei a Série A e vim pro Olympus. Aí eu passei metade, Olympus de Roma aqui, né? Disputar a Série A. Na metade da temporada eu fui vendido pro Eco City, que também estava na segunda divisão. Aí agora esse ano, no segundo ano, a gente conseguiu subir para a Série A. Agora também nessa caminhada para disputar a Série A do ano que vem. Maravilha. Então quer dizer que esse cabelo platinado tem um motivo forte, né? O título. É verdade. Isso aí a gente prometeu lá por dezembro, que se a gente fosse campeão a gente ia pintar o cabelo. Aí eu e mais uns 5 atletas aqui acabamos fazendo essa brincadeira aí. E até o resultado, né? Show de bola, maravilha. Parabéns aí pelo acesso. Murilo, conta um pouquinho para nós aí da sua história, né? Como é que foi o início aí, por onde você andou e como é que você chegou até Portugal aí, né? Bem, então, boa noite a todos, né? Boa noite, professor Elton. Prazer estar conversando com vocês. O meu início, assim, ele é parecido com o dos meninos, né? A gente praticamente nos conhecemos ali na base do Paraná Clube Futsal, porém, no meu caso, foi um pouquinho mais tarde, né? Eu não levava muito o esporte, o futsal, até mesmo o futebol, como uma coisa que eu iria viver, e foi somente com 17 anos que esse chip mudou devido a uma... Foi até engraçado, eu fui jogar um campeonato de amador, de pelada, né? E isso daí um amigo meu que estava na ABB de Curitiba,
viu eu jogar e falou se não tinha interesse em estar continuando a praticar, né, o esporte. E isso daí, eu aceitei o convite, fiz então isso daí foi em 2018, em 2019 eu aceitei o convite para estar participando disso daí, da BB Curitiba. E logo nesse primeiro ano a gente conseguiu uns resultados expressivos, né? Até, por sinal, perdemos a final do campeonato para o Jonathan, ali pelo Paraná Clube. Mas foi nesse ano que mudou, assim, bastante. Nesse meu primeiro ano eu já consegui ser seleção paranaense, então eu percebi que era uma coisa que, se eu continuasse trabalhando e me dedicando, poderia me dar frutos, né? E no ano seguinte já fui convidado a estar participando do projeto do Paraná Clube também, ali onde eu comecei o contato com os meninos, com o Jonathan, o Pedrinho mais novo, a gente acompanhava ali na base. E a gente no Sub-20 conquistamos bons resultados, títulos paranaenses, vice-campeonato brasileiro, Taça Brasil, né? E segui no Paraná Clube por 3 anos e logo após isso teve um projeto do Curitiba Futsal, né? O Curitiba Futebol Clube, que fez um projeto de futsal. E nesse projeto, logo no primeiro ano de adulto, então eu acabei sofrendo uma lesão no ligamento cruzado do joelho, onde me tirou 1 ano praticamente aí de fora das quadras e meio que me abateu, né? Porém, em 2015, por volta de 2015, retornei novamente aí aos treinos pelo São José dos Pinhais. E aí foi um bom ano novamente. Fui em 2016 para Castro, para jogar a Série Ouro do Paranaense de futsal, né? E lá em Castro, mais uma vez, eu sofri uma lesão no joelho, agora no direito. E ali foi mais um baque que eu acho que foi por bem pouco, assim, que eu não parei, sabe? Mas com o apoio dos amigos, com o apoio da família, a gente continuou, né? E eu acho que foi a melhor escolha, porque depois disso consegui colher bons frutos, consegui coisas ali com o São José dos Pinhais, como com o Jonathan mesmo, que foi o acesso à Série Ouro do Paranaense. E em 2019, eu consegui ser o artilheiro do Campeonato Paranaense de Futsal, da Série Ouro, com 22 gols, e nisso daí surgiu proposta para eu jogar a Liga Nacional, onde eu fui para o Joaçaba, no primeiro ano. Também fizemos um bom ano lá, né? Conseguimos ser campeões da Recopa Santa Catarina, e aí surgiu a proposta para eu ir para o Foz Cataratas Futsal, que é um clube bem tradicional aqui do Paraná. Então, e nisso daí, na metade do ano de 2021, né, que eu estava no Foz, estava conseguindo desempenhar um bom papel, surgiu uma proposta da França, do time do Axis Futsal, o time que estava o Ricardinho, que disputa a Champions League, para eu estar jogando a Champions League e participando do projeto. E até foi uma coisa bem uma surpresa, né? Uma grata surpresa, tá podendo disputar um campeonato grande como a Champions League, poder jogar com o Ricardinho. E participamos desse projeto durante praticamente 5 meses. Lá a gente ficamos em segundo na primeira fase da Champions, nos classificamos, e fomos eliminados na segunda fase, como era uma Elite Round, que fala, de 4 clubes, só classificava 1, e foi na Rússia. Nós caímos para o Tjumen, que era o time da casa, né? Nós ficamos em segundo, na frente de Kairat, na frente de times assim bem expressivos. E só que a sequência também não foi das melhores depois, porque o clube sofreu com problemas financeiros, né? E não teve como suportar. Acho que chegou a ser 2 meses, 3 meses de salário atrasado. E foi aonde surgiu a proposta para eu vir para Portugal, tá trazendo minha família também, né, que estava comigo na França. E parei para pensar e deu certo de estar vindo para o clube do Quinta dos Lombos, que é um clube aqui da região, da linha de Lisboa, né, próximo aqui de Lisboa. E esse clube já é se não me engano, o 9º ano que ele está na primeira divisão. E nessa minha chegada aqui, o clube estava brigando pelas posições de cima da tabela, né? E agora, a gente ano passado conseguiu chegar na Final 8 da Taça de Portugal e Final 8 da Taça da Liga aqui, que são coisas que o clube nunca tinha alcançado, e conseguimos também chegar nos playoffs,
fomos eliminados nas quartas. E esse ano tem também sido muito bom, conseguimos ser finalista da Taça da Liga, perdemos para o Benfica final, conseguimos eliminar o Sport nas meias aqui, nas semifinais, né? E agora a gente está fazendo a melhor campanha em posição aqui do campeonato, que a gente está em quarto, né? A equipe também nunca tinha chegado assim, com chances de ficar em quarto para poder decidir as quartas e finais em casa, né? Que é uma coisa bem importante. Então, mais ou menos é essa trajetória, foi tudo muito rápido, muito intenso, desde quando começou, né? Mesmo começando tarde, mas a gente conseguiu traçar os planos e seguir na caminhada. Beleza, então, amor, que maravilha. Histórias diferentes, vocês já se conhecem aqui do Brasil, muito, muito interessante, né? Agora, a pergunta é o seguinte, queria que vocês resumissem, né, cada um da sua maneira, com a sua experiência, como está sendo essa experiência fora do Brasil com o futsal, né, com a vida esportiva, né? Falasse um pouquinho também da questão financeira, né, se vale a pena, se não vale a pena ficar no Brasil, como é que isso funciona, como é que está funcionando isso aí? Daí eu passo já para o Jonathan falar, para o Pedrinho falar, que daí o Jonathan começou, né? E depois a gente dá sequência. Vamos lá. Então, eu particularmente, né, vim muito cedo aqui para a Itália para jogar futsal. Eu vim com 17 anos, então praticamente minha carreira inteira foi aqui, né? E tenho a dizer que praticamente eu fiz minha vida aqui, né? Estando jogando aqui e tal, então eu sou muito grato pela Itália, né? Pela oportunidade que tem me proporcionado de poder viver do que a gente gosta, né? Que isso é uma grande felicidade. Na questão financeira, eu creio que tem a questão do câmbio, né? Ela ajuda muito, e ainda mais aqui na Itália. Tem um patamar bom de salários. Eu, particularmente, também tenho uma questão especial, que como eu vim muito cedo para cá, eu jogo como italiano, né? O Jonathan sabe, que essa questão da regra que eles têm aqui, o limite de estrangeiros, né? Acho que em Portugal também tem isso. Então, você poder jogar como um italiano me ajudou bastante a criar raízes aqui, né? Então, mas mesmo assim, eu creio que tem bastante oportunidade aqui para os brasileiros que vêm jogar aqui. E acho que a Itália é um bom país, mesmo que eu acho que em alguns aspectos a Espanha e Portugal estejam na frente, né? Mas os meninos vão falar melhor na questão dos projetos, né? Eu acho que aqui os projetos são um pouco mais instáveis, duram um pouco menos que em Portugal e na Espanha, que eu acho que os times aí têm mais tradição, acabam durando um pouco mais. Mas aí eu vou deixar para os meninos falar mais sobre isso também, que é o país deles, né? Maravilha, então. Jonathan, como é que foi essa experiência? Como é que está sendo isso aí? E como é que funciona aí na Espanha o futsal? O futsal espanhol é fortíssimo, né? Não que o italiano não seja, nem o português, né? Aliás, Portugal cresceu muito também nos últimos anos, né? Então, acho que nós estamos encontrando aí muita dificuldade, né? O futsal brasileiro, quando vai para o campeonato mundial, jogos com equipes de fora, houve uma evolução muito grande, né? Depois a gente vai falar um pouco disso. Fala um pouquinho aí, Jonathan. Bom, eu acho que quando eu tive a oportunidade de vir jogar para fora, né, primeiro na Itália, depois na Espanha, sempre o início para mim foi um processo de adaptação, assim, porque eu vinha de uma realidade no Brasil, né, nas equipes que eu passei, os treinadores que eu passei, que tinham um modelo de jogo bem similares, assim, bem parecidos. Então, eu era acostumado a jogar o futsal e enxergar o futsal de uma maneira, né? E aí, quando eu cheguei na Itália, ou quando eu cheguei aqui na Espanha mesmo, né, os primeiros momentos, assim, foi realmente um processo de adaptação, foi um processo de se reinventar, de você construir novas estratégias para poder jogar, né? Então, eu lembro que no Brasil eu era acostumado a jogar um futsal bastante tático, bastante de movimentação, do jogo coletivo, de movimentos sem bola, né? Quando eu cheguei na Itália,
eu me deparei com uma maneira de jogar muito mais tradicional, assim, 2 alas de velocidade, de habilidade, um fixo defensor, um pivô, né? Então eu tive que explorar uma nova maneira de jogar, eu tive que explorar características minhas que de repente no Brasil eu não explorava tanto, né? O jogo de 1 para 1, o jogo mais de criar vantagem através do drible, de criar vantagem através da condução, né? Quando eu cheguei na Espanha, aqui a gente joga muito no 4 em linha. Aqui o nosso time não trabalha com pivô. E é um 4 em linha também diferente do 4 em linha que eu jogava no Brasil. Então, os movimentos são diferentes, né? Então, também processo de adaptação, entender as vantagens dentro do jogo. E eu acho que todas essas experiências me fizeram crescer muito como atleta, assim, porque, né, eu pude vislumbrar diferentes cenários. Nesses cenários eu tive que me adaptar, eu tive que aprender a jogar com essas características, e isso, né, me fez desenvolver, me fez crescer, me fez melhorar. Então, eu acho que eu fico muito feliz com essas experiências, essas oportunidades que eu tive, né, nesses diferentes contextos, assim. E financeiramente falando, realmente, a partir do momento em que eu vim jogar para a Europa, assim, né, a questão financeira, o meu salário, ele deu um salto, assim, né, automaticamente ele deu um salto, porque, né, a questão do câmbio, né, hoje o euro, ele vale 5,5 vezes o real, mas na temporada passada, antes da pandemia, ele valia 6,5, ele valia quase 7. Então, né, quando você acaba, né, porque a gente como mora no Brasil, como tem família no Brasil, né, muitas vezes a gente vai passar férias no Brasil, o nosso dinheiro ele é utilizado no Brasil, né? Então, quando você chega no Brasil, teu salário multiplica por 5, por 6, né? Então, realmente, quando eu vim jogar para cá, eu vi e notei muita diferença, eu tive um salto, uma diferença muito grande na questão financeira. Maravilha, Jonathan. Bacana, bacana aí a tua fala do Pedrinho. Murilo, conta para nós aí um pouquinho aí dessa mesma perspectiva deles aí, como é que está sendo a experiência aí, a questão da compensação, se vale a pena. Você, inclusive, parece que está com a família aí e tal, né, com um filho, né? A gente está ouvindo aí. Isso que o bebê tá ali brincando na sala que eu tô isso. Então, a situação, acho que para mim, né, no caso, como a gente comentou aqui, a questão que eu tô com a minha família, né, eu tenho uma bebê que agora em agosto faz 2 anos, e eu acho que o que eu mais sinto, lógico, a questão financeira, ela é muito acima, e você consegue viver bem aqui pela Europa e consegue guardar dinheiro no Brasil, um dinheiro que você não conseguiria guardar, né? Porque normalmente quando uma pessoa trabalha, né, um trabalho, vamos dizer, fixo pelo Brasil. E porém, o que eu mais sinto, né, pela minha situação familiar, é a minha qualidade de vida, sabe? Aqui nós temos uma qualidade de vida muito boa mesmo, a questão de segurança, a questão de saúde. Aqui para você ter uma ideia, tem dias que você esquece o carro aberto, no outro dia está normal, então, sabe, são coisas que no Brasil, acho que, infelizmente, nós ainda não temos, né, essa questão de segurança, de cultura, de respeito pelos mais velhos, sabe, a organização que eles têm, então, acho que, falando de culturas, assim, ainda fica o Brasil muito atrás, e essa, para mim, é a maior diferença. A questão salarial vem em paralelo, né, porque quando você consegue guardar, utilizar aqui, viver bem e guardar o dinheiro, é tudo que a gente quer, né, então aqui a gente consegue fazer isso. E agora falando na questão propriamente do futsal, né, o futsal português, nos últimos 3 anos aí, ele evoluiu bastante, ele deu um salto muito grande. Se iniciou quando Portugal foi campeão europeu a primeira vez, já deu uma diferença, e logo na sequência ele foi campeão mundial,
e depois da sequência ele foi campeão europeu novamente. Então, o salto que os clubes aqui eles já são tradicionais. Por exemplo, o meu clube ele já vai fazer em 2025 50 anos. Né? Então, eles vêm desde categorias abaixo, vêm desde terceira divisão, segunda divisão, e agora se firmou na primeira. Então, os clubes já são tradicionais, porém o investimento não era tão grande. E com esses resultados que Portugal tem apresentado mundialmente, pelo nível do futsal, os investimentos começaram a subir. Os clubes agora, quase todos, já têm pelo menos 5 estrangeiros, que aqui a regra é 5 estrangeiros por equipe, né? Só 5 podem estar participando do jogo. Aqui pode ter 10, mas só 5 vão participar. E essa questão da evolução, então, agora as equipes, antigamente as equipes treinavam uma vez, tinha equipes que treinavam 4 vezes na semana, tinha equipes que treinavam todo dia mais uma vez, agora não. Agora as equipes estão se profissionalizando, estão vivendo só disso, os atletas já não trabalham mais a parte, então o futsal deu um salto muito grande. Né? A nossa equipe aqui mesmo treina quase 3 vezes na semana, 2 períodos, os outros dias 1 período, fazemos scout, tem analista que passa todos os números para nós, então isso daí dá uma diferença bem grande, né? Então esses 3 últimos anos aí Portugal evoluiu bastante nessa questão, e com isso, né, também em paralelo vai subindo a dificuldade, quando o Jonathan falou ali dos sistemas e tudo mais, a questão do futsal espanhol hoje é uma referência para a questão tática. Quando você quer observar um bom futsal, tático, você olha você olha o futsal espanhol, e Portugal tem olhado com muitos bons olhos isso daí, sabe? A questão do futsal da Espanha, e vem crescendo em paralelo junto com a Espanha. Hoje a gente tem na Final Four da Champions League 2 times portugueses, que é o Sport e o Benfica. Os investimentos deles são bem altos, folha salarial bem alta mesmo, e jogador de campo praticamente. Tem atletas aqui que conseguem viver super bem disso. E então, dos 4 times da Champions, praticamente 2 portugueses, 1 espanhol e agora um da Bélgica. Então, o futsal hoje português ele evolui bastante, e em paralelo com todas essas questões que eu venho comentando. Maravilha, Murilo. Bacana aí tua exposição aí. E bom saber como é que está o futsal, né? E o que vocês estão vivenciando hoje, né? Provavelmente isso começou a acontecer há pelo menos uns 15, 20 anos, né? A exportação de atletas brasileiros de futsal, ela já começou a longa data, né? Mas nos últimos anos o que a gente tem visto realmente é um número muito grande de atletas indo, e agora não só rapazes, né? Mas as meninas também estão chegando forte aí, né? Estão levando as nossas melhores meninas para jogar aí, né? Claro, a estrutura é melhor e, enfim, o apoio é maior, é uma outra vivência, outra realidade, e isso é muito bacana. E como é que vocês teriam dificuldade hoje de jogar a Liga Nacional aqui? O que vocês acham, traçando um paralelo aí, em termos de competitividade? Como é que vocês analisam isso, né? Obviamente, eu acho que vocês assistem os jogos da Liga, a seleção brasileira. Como é que vocês estão vendo essa movimentação e a dificuldade que o Brasil está tendo aí nas competições internacionais? Pode começar, Jonathan. Bom, eu acompanho, né, na medida do possível, assim, o futsal no Brasil. A gente acompanha, né, as principais equipes, os principais jogos, principais competições. Tenho amigos também, né, que jogam aí no Brasil, então a gente está sempre acompanhando, né, e vendo como tá, e assistindo os jogos. Eu, sinceramente, assim, assistindo os jogos da Liga Nacional hoje em dia, assim, futsal brasileiro, eu sinto um pouco de falta de intensidade, assim, sabe? Eu né, não quero de maneira nenhuma colocar a Liga Espanhola à frente de qualquer outra liga, nem nada disso, mas
quando eu observo os jogos no Brasil, eu sinto uma falta de intensidade, assim, eu sinto uma falta de agressividade na defensiva, assim, e de repente né, já fazem 5 anos que eu tô fora do Brasil, então de repente essa é a realidade hoje do futsal brasileiro e essa é a maneira que o futsal brasileiro é jogado e tal. Mas quando você me pergunta se eu de alguma maneira acredito que teria algum tipo de dificuldade de jogar no Brasil hoje em dia, eu sinceramente acho que não, acho que eu teria totais condições de jogar e, né, de repente teria que me adaptar a esse jogo mais pausado, a esse jogo, né, mais cadenciado, menos agressivo, menos intenso, né, mais estudado, né, mas é algo que eu não sei, eu sinceramente é algo que eu sinto falta, né, na maioria das equipes, né, não vou generalizar, mas na maioria das equipes, quando eu assisto jogos da Liga Nacional hoje em dia, né, acho que o Brasil é um celeiro, né, de grandes jogadores. Na, Agora, uma semana atrás, né, tiveram a convocação da seleção brasileira aqui, fizeram 2 amistosos com a seleção espanhola aqui na Espanha, e, e é incrível a qualidade que a seleção brasileira tem, né? Os atletas que jogam ali é muita qualidade, assim, né? Enquanto a seleção espanhola tem que apostar, né, no coletivo, tem que apostar em ser uma melhor equipe para tentar igualar esse jogo, né? O Brasil, ele aposta nos seus talentos, né? Ele aposta na qualidade individual, ele aposta, né, naquilo que o Brasil tem de melhor, assim, né? E eu acho que nesses 2 amistosos ficou muito claro, assim, porque até no segundo amistoso a Espanha estava ganhando de 2-0, primeiro tempo 2-0, e em 5 minutos no segundo tempo o Brasil tinha feito 4 gols, sabe? Então, né, eu vejo que o Brasil, né, nas últimas competições internacionais não conseguiu levar, né, o título porque, né, eu acho que às vezes o que falta para o Brasil é justamente isso, né, igualar essa questão de ser uma grande equipe, porque na qualidade individual o Brasil sempre vai estar na frente, né, mas às vezes tem equipes que conseguem em determinados jogos ser melhor equipe que o Brasil, e isso faz com que o Brasil perca os jogos, às vezes decisivos, e fique fora de uma decisão e não consiga ganhar um título, né? Então, eu acho que hoje o ponto no futsal brasileiro, assim, na seleção, é tentar corrigir isso aí, sabe? Ser melhor equipe que as demais, porque quando, né, a qualidade individual for o diferencial, o Brasil sempre vai estar na frente, né? O que o Brasil precisa corrigir agora é ser uma melhor equipe, né, que as demais. Beleza, Jonathan, não, maravilha, bacana teu posicionamento aí, a tua maneira de enxergar isso aí. Pedrinho, como é que está a tua visão aí? Você que é praticamente um italiano, né? Deixou o Brasil em segundo plano, né? Brincadeira. Mas assim, qual é a repercussão do futsal aí? A Itália vem crescendo também. Qual a importância que eles dão a isso? E como é que você está vendo aí o momento do futsal brasileiro, internacionalmente, obviamente? Então, aqui o Brasil sempre foi muito admirado pelos italianos aqui, né? Tanto que alguns anos atrás, quando não tinha esse limite para estrangeiros, aqui a maioria dos jogadores eram todos brasileiros, né? Aí, tanto que a federação aqui começou a tomar medidas para mudar isso, né? Porque eles queriam o crescimento dos jovens italianos e tal, e começaram a limitar esse número. Hoje, na Série A, você pode jogar só 4 estrangeiros, né? E o resto tem que ser tudo italiano. Então, eles sempre admiraram, só que eles têm essa coisa de querer igualar, né? Eles querem igualar. Eles tentam implantar projetos aí para a base e tudo, mas eu acho que eles estão ainda muito atrás do Brasil, né? Até por aquele quesito que eu falei. Eu acho que os projetos aqui eles são muito de curto prazo, assim, né? Que acaba não dando aquela estabilidade para você manter um projeto para uma criança que vai crescer agora, para daqui a 15, 16 anos poder
poder ser revelada, né? Digamos assim. Mas a questão que você falou ali de jogar no Brasil, eu acho que compartilho muito do que o Jonathan pensa, assim. Mas eu vejo que o que os jogadores que vêm de lá para jogar para cá reclamam muito é a questão das viagens do Brasil, né? Questão física, acho que eles jogam muitos jogos e tal. E isso aí poderia ser uma dificuldade, porque aqui acho que a gente joga menos jogos na temporada e acho que se tiver alguma dificuldade que eu falaria seria essa, a parte mais física, assim. Mas o futsal aqui vem passando por um momento de transição, na verdade, né? Porque essa regra está mudando bastante o nível aqui, está nivelando bastante, e a gente está vendo como que vai ser nesses anos aí. Maravilha, Pedrinho. Murilo, como é que está a tua visão aí? Como é que, a partir da sua ótica, como é que você enxerga essa situação da nossa seleção, enfim, do futsal brasileiro, os pontos positivos e negativos do que a gente tem aí para observar? Então, eu tive essa experiência de estar jogando 2 ligas nacionais, né, em 2020 e 2021, e quando eu vim para cá, a grande diferença que eu senti foi o aspecto que nem o Jonathan falou, individual, principalmente. Aqui eles têm uma característica de individualidade, tanto de marcação quanto ofensivamente, duelos 1 para 1, muitos, praticamente o jogo inteiro. Há jogos que você encontra marcação individual mesmo, coisa que no Brasil é muito difícil acontecer. No Brasil, eu vejo que a gente até tem uma linguagem que fala que busca muitos atalhos, né? E atalhos de marcação, atalhos de ataque. E aqui não. Aqui ou o atleta é intenso, corre, se dedica e estuda o esporte, ou ele não joga. Ou ele vem, joga 1 ano e vai embora. Porque eu acho que a maior diferença é essa. E também a questão do estudo. Pelo menos aqui na minha equipe, a gente tem uma parte de scouting para a partida vamos dar exemplo do fim de semana, de sábado. Os scouts começam já na terça-feira. Então, eles mostram para a gente, eles desossam o time inteiro do adversário. Eles entregam de bandeja, assim, como você tem que marcar X atleta, como você tem que marcar Y atleta, como eles marcam escanteio, como eles atacam o escanteio. Então, essa questão do estudo aqui faz muita diferença. E até mesmo, há pouco tempo atrás, eu vi aqui num podcast o Alex Merlin falando, atleta do esporte, falando que nos jogos em casa eles têm um sistema de câmera que filma todos os aspectos ofensivos deles de bola parada, e se não tá dando certo, tem um analista que chega no vestiário, né, que a gente fala balneário quase para ler diferente, no vestiário e fala para eles, não tá dando certo isso, vocês têm que mudar e fazer isso. Então, de um primeiro tempo para um segundo tempo, eles podem estar mudando totalmente a postura deles, sabe? E isso daí, no alto nível, a gente sabe que qualquer situação, qualquer coisinha que você tem à frente do teu adversário, você está vencendo, né? Então, não é à toa que eles estão aí entre quatro da Champions. Eu acho que das últimas 6, 7 edições, eles participaram de todas. Então, hoje eu vejo que o futsal europeu, ele é baseado muito em estudo, ele tem como referência a qualidade técnica dos atletas brasileiros, isso eles têm muito como referência, porém a parte tática eles já perceberam que eles podem estar um pouquinho à frente, principalmente o futsal espanhol, e hoje o futsal português também, posso dizer que, taticamente falando, eles estão um pouco à frente já do Brasil. Mas a qualidade técnica individual do atleta para atacar e marcar, o Brasil é muito superior. E aí onde o João do PT falaram que o Brasil pode decidir jogo numa jogada, em 5 minutos, um jogador fazer a diferença no jogo inteiro. E aqui na Europa, a parte tática, a parte coletiva já é mais importante. Show de bola, Murilo. Bacana aí essa experiência aí, a tua visão aí do que está acontecendo em Portugal, né? Muito legal. A pergunta que eu faço, aí falamos em Itália, Espanha e tal, mas, a Argentina tem batido o Brasil facilmente, né? Tirou o Brasil do Mundial,
O último jogo parece que perdeu de novo, né, no confronto direto. Então a gente tem aí o surgimento de diversas forças no futsal que vem com um jogo coletivo muito forte, né, e que em determinados momentos, né, supera a individualidade nossa, né, que é uma referência, né, nós temos qualidade, mas o jogo é coletivo, né, então, realmente, é muito bacana isso aí, mostra que a gente precisa evoluir também nessa questão de organização, de entender melhor o jogo, nosso atleta também, né, entender melhor o jogo e, e se tornar mais competitivo, principalmente contra os grandes que estão os que estão crescendo agora, né, que vão se tornar gigantes no futsal. Bom, uma outra coisa que eu pergunto para vocês é como é que está o planejamento da carreira de vocês aí? Pode começar pelo Murilo aí, né? Depois eu passo pelo Pedrinho e finalizo com o Jonathan aí. Como é que está o planejamento para essa temporada? Como é que foi? O que você está projetando para os próximos anos? O que você pretende fazer depois que encerrar a carreira? Voltar ao Brasil, ficar aí, enfim. Fala um pouquinho para nós aí. Então vamos lá. Esse ano, ano passado, eu vim para cá, a gente fala no meio da época, né, em dezembro. Então, eu joguei 6 meses, né, e automaticamente eles já fizeram por mais um ano. Então, esse ano eu estou cumprindo o contrato referente da época passada ainda. E já em janeiro eles já vieram atrás de mim também novamente para renovar o contrato e fizeram ter a opção de 2 anos, porém eu ainda tenho uns outros objetivos, né, que já vou estar passando. Então mas já estou renovado para a próxima época aqui, então tem mais um ano aqui em Portugal ainda. Mas olhando e planejando o futuro, né, eu ainda pretendo estar jogando no futsal espanhol. Acho que para agregar um pouco mais ainda de valor ao que eu já pude passar pelo futsal, né? Porque querendo ou não, ali a gente observa são os grandes palcos, são onde mais pessoas assistem, mais como posso dizer assim, há mais o profissionalismo ainda. Então a gente sempre quer tá andando por essas equipes, né? Então eu penso assim, eu me vejo jogando, eu sou um atleta que gosta da parte física, me cuidar muito, então eu me vejo jogando aí até meus 37, 38 anos, vamos ver se aguenta, né? Mas me vejo jogando, é desgastante, mas uma coisa que na fala anterior ali do Pedrinho, ele comentou que no Brasil há um desgaste muito, muito grande de viagens. Eu mesmo, quando estava no Foz, peguei viagens para Brasília, de a gente ficar 20 horas dentro do ônibus. O ônibus é bom, mas é 20 horas dentro de ônibus. Então isso daí desgasta, isso daí para o atleta, quando você vai, tem o descanso, porém aí você joga, volta, até você conseguir recuperar totalmente o teu corpo ali, é mais 2, 3 dias além do que você chegou. E aí quando você recupera, já tem um outro jogo, e aí já tem uma outra viagem, enfim. Aqui, pelo menos em Portugal, é um país menor, acho que a viagem mais longa que a gente enfrenta aqui é 5 horas. Então, são sempre viagens curtas, e isso daí, querendo ou não, aumenta a parte de, acho que, tempo de duração do atleta, né? Você, consequentemente, tem menos lesões, você consegue se cuidar melhor, né? Então, minha ideia é essa, né, permanecer por aqui. Me vejo por aqui mais um bom tempo, né? E, por fim, encerrar, quem sabe, no Brasil a carreira, mas também não é uma coisa que eu tenho em mente, assim. Eu vejo jogando por aqui por um bom tempo para, querendo ou não, fazer o dinheiro, a gente fala, o pé de meia, para conseguir garantir o futuro. Né? Hoje a gente já tem uma ideia, eu e minha esposa, o que a gente quer quando eu terminar daqui esse tempo que eu ficar por aqui, né? A gente está conseguindo alcançar os objetivos pouquinho a pouquinho. Mas assim, pelo menos quando eu parar de jogar futsal, eu ainda não me vejo morando pela Europa, sabe? A gente já conseguiu a documentação portuguesa, então hoje a gente tem toda essa questão de tá certo, eu se ficar mais 3 anos aqui, eu já consigo um passaporte europeu também, então tem muita coisa que pode estar acontecendo durante essa caminhada aí que pode estar alterando meu pensamento, mas eu me vejo quando eu encerrar aí, indo para o Brasil, podendo descansar um pouco, aproveitar
aproveitar as praias. Se bem que aqui também, onde eu vivo, que tem uma praia bem ao lado, mas não é igual ao Brasil. O Brasil não tem coisa igual. Maravilha. Valeu, Murilo. Pô, bacana aí o seu projeto aí. Pedro, fica à vontade aí para... Opa, então vamos lá. Eu cheguei no clube aqui na última temporada, né? Também que nem o Murilo em dezembro ali, mais ou menos, na metade da temporada, e meu contrato aqui era de 6 meses só, né? De terminar a temporada e depois ver o que ia acontecer. Só que eu estava indo bem, fiz um bom campeonato aqui e o clube veio com a proposta para renovar por 3 anos, né? Eles tinham um projeto de subir para a Série A e tudo mais. Já aquele ano já queriam, né? Mas a gente acabou não conseguindo. Mas eu acreditei no projeto deles e tal, e renovei por 3 anos. Eu agora fiz o primeiro desses 3 anos aqui, a gente conseguiu subir, né? Tá em clima de festa aqui, tá todo mundo feliz. E eles têm um projeto bom também para fazer a Série A, e o pensamento é fazer um bom ano na Série A. Né, é o primeiro ano do time na Série A, mas creio que podemos fazer bem pelos projetos do clube. Por enquanto é esse. Agora, na questão pessoal, já estou há 10 anos aqui, né? Eu creio que a ideia é ficar por mais tempo. A minha namorada está vindo aqui, a gente vai casar, né? Minha noiva, no caso, no Brasil, quando eu voltar agora. E também criar uma boa estabilidade para trazer minha família para cá e tudo mais. Mais ou menos é isso. A gente vai tentando viver a vida aqui do outro lado do mundo, né? Maravilha, Pedrinho. Perfeitamente, então. Tá bom. Jonathan, conta para nós aí qual que é o teu planejamento. Bom, Planejamento inclui o mestrado ou não? inclui, esse mestrado vai sair ainda. Não sei quando, mas vai sair. Isso aí, então tá. Pois é, eu no curto prazo, né, eu tenho mais um ano de contrato aqui, então terminando essa temporada, eu já tenho mais um ano de contrato aqui no clube. Eu sinceramente também, assim como o Murilo comentou, né, eu penso em permanecer jogando futsal enquanto eu tiver condições para isso, né, enquanto fisicamente eu perceber que eu estou conseguindo render, que eu estou conseguindo, né, ajudar a equipe, que eu estou conseguindo jogar em alto nível, eu pretendo, né, seguir. E enquanto me deixarem aqui na Espanha, eu pretendo permanecer por aqui também, né? Enquanto me quiserem por aqui, eu vou ficando, né? E logicamente, né, eu tenho ambições, né, pessoalmente falando, assim, de seguir crescendo dentro da minha profissão, né? Sempre foi um sonho para mim jogar no futsal espanhol. Cheguei aqui, né, e o meu objetivo é seguir crescendo aqui, seguir, né, temporada atrás de temporada, melhorando meus números, melhorando minhas estatísticas e se possível, né, lutando por títulos, né, lutando para jogar playoff, para chegar nas finais, semifinais, enfim. Né, hoje o nosso clube aqui, ele é um clube que financeiramente acaba tendo um pressuposto um pouco menor, né, que as grandes equipes aqui, como o Barcelona, como o Inter Movistar, como o Palma Futsal, Rain Futsal, El Pozo de Múrcia, né, são equipes top, assim, né, equipes que investem muito e que estão os melhores jogadores, né? Jogadores de seleção brasileira, jogadores de seleção espanhola, de seleção portuguesa. Então, hoje eu estou tendo a oportunidade de competir contra esses atletas, né? Mas o meu desejo é seguir crescendo dentro da minha profissão e que, quem sabe, um dia tá jogando ao lado desses atletas, quem sabe um dia tá disputando título ao lado desses atletas, né? E assim como o Murilo falou também, eu mesmo estando 5 anos aqui na Europa já, eu ainda não me vejo morando aqui na Europa, depois que eu parar de jogar, né, o Brasil me atrai muito, acho que o fato de minha família estar lá no Brasil também é um ponto que é muito importante para mim, assim, tanto que
toda vez que a temporada acaba aqui, no dia seguinte, se a passagem estiver comprada, eu já estou indo para o Brasil, né? O pessoal fala, não, fica mais uma semana, vamos aproveitar que vai estar no verão aqui, e eu só quero ir para o Brasil, lá para Curitiba, que tá o maior frio, mas eu tô indo. E então, né, logicamente que muitas coisas podem passar nesse processo, né, que às vezes te fazem permanecer e tal. Também comecei a correr atrás essa temporada da minha cidadania espanhola, porque aqui é mais fácil, depois de 2 anos morando na Espanha, você já pode dar entrada na tua cidadania. Então, como eu já estou na 3ª temporada, esse ano eu já comecei a correr atrás da cidadania, já estou entrando com documentação e vamos ver se dá certo aí pegar a cidadania espanhola. Né? Às vezes isso pode mudar tudo, né? Às vezes isso pode, né, te fazer planejar coisas por aqui, né? Até porque, assim como o Murilo falou também, a qualidade de vida aqui é diferente, né? Mas vamos ver, né? São planos, a gente vai planejando e vamos ver o que Deus vai conduzindo nesse processo aí. Maravilha, pô, bacana, muito legal esse papo aqui. Eu acho que vai ser de muita utilidade para as pessoas que tiverem contato com esse material para entender um pouquinho qual é a realidade. Uma pergunta: como é que vocês estão vendo hoje? Vocês estão acompanhando o futebol brasileiro? Como é que vocês veem a nossa participação no cenário internacional, a última Copa do Mundo? Dá para comentar alguma coisa aí? Querem falar alguma coisa? Bom, eu posso falar o nosso treinador aqui, né, no futsal, ele é maluco, assim, né, tipo, de vídeo, de estudar, de fazer montagem de material. Às vezes ele filma treino e vem e mostra as correções para nós. E ele tem uma amizade pessoal com o treinador do Osasuna aqui, da equipe de futebol do Osasuna, que até se classificou para a final da Copa do Rei, agora esse ano vai jogar a final contra o Real Madrid. Uhum. E os dois têm uma amizade pessoal, assim, e até esses dias eles ficaram de marcar um café, porque o treinador do Osasuna queria perguntar algumas coisas sobre o futsal para o nosso treinador, para ver se ele não conseguia transferir alguma coisa para o jogo dele, né? Uhum. E o nosso treinador esses dias estava comentando, porque aqui no futsal, na Europa em geral, né, como nas jogadas de estratégia, de lateral, de escanteio, o bloqueio é permitido, esse trabalho de estratégia é muito mais exaustivo que no Brasil, é muito mais detalhado, sabe? Tipo, tem muita jogada com bloqueio, jogada com 2 bloqueios, jogada com sobreposição e bloqueia para lá, para voleia, bloqueia para curta, bloqueia e continua dentro para ganhar dentro, enfim, são muitas variações. E aí o nosso treinador, ele às vezes, algumas conversas informais, ele sempre coloca, né? Eu fico indignado quando eu tô assistindo um jogo de futebol e tem um lateral e tudo que os caras fazem é jogar pro primeiro que aparece pro cara devolver de primeira pro cara que bateu o lateral. Um lateral que não existe, por exemplo, não existe impedimento. Por que você não coloca um cara lá no escanteio, lá na linha de fundo, só para você atrair um marcador e você abrir espaço dentro do campo? Por que você não faz uma movimentação com algum tipo de bloqueio para que alguém ganhe uma vantagem dentro desse lateral? Ele se questiona muito, ele fala, será que nunca ninguém pensou sobre isso? Né? E eu acho interessante porque, né, como o futsal, ele é muito elaborado nessa questão, assim, hoje mesmo a gente trabalhou no treino intensamente defesa de estratégia, porque tem 3 jogos seguidos que a gente tomou 3 gols de estratégia, um gol em cada jogo. E o nosso treinador está indignado, ele falou que a gente não pode mais tomar gol de escanteio, de lateral, e hoje a gente trabalhou exaustivamente a defesa com, né, se o cara bloqueia, tem uma troca, e tem que fazer bem essa troca, tem que ajustar essa troca, para o cara não ganhar dentro. Enfim, daí a gente vê tudo isso de variação no futsal e às vezes a gente espera no futebol ver alguma coisa parecida, assim, né?
ver alguma coisa de, pô, que jogada legal, pô, que bem trabalhado esse escanteio, que bem trabalhado esse lateral, que bem trabalhada essa falta, né? Então, o nosso treinador comentou, meu, se na falta o goleiro coloca 7 jogadores na barreira, cadê os outros jogadores do ataque, assim, né? Tipo, será que a gente não consegue esses outros 7 jogadores que não vão estar sendo marcados? Será que a gente não consegue construir uma vantagem para algum deles finalizar? Né? Então, acho legal esses questionamentos que ele sempre traz, assim, né? São coisas para se pensar realmente. Não, mas é bem observado, Jonathan. Eu também compartilho de algumas coisas, né? Eu às vezes não entendo por que, né? Os caras marcam um recuado com 10 jogadores atrás, lá atrás, muito atrás do meio-campo, quando na verdade você conseguiria facilmente colocar 4 jogadores na linha defensiva lá no meio-campo, sem deixar esses caras ficarem armando e transitando bola, entendeu? Com Sim. 2 caras, só 2 caras posicionados entre os 2 zagueiros, entendeu? Os caras estão agora com a moda de armar em 3, o zagueiro tem que armar, né? Tem que construir, né? Tá, mas se você colocar 2 caras no meio dele, acabou, não tem construção ali, cara. Que zagueiro que vai ficar passando bola com 2 caras no meio ali? Se ele errar, toma um gol, vai tomar um contra-ataque. Então, assim, o pessoal tem muito medo de se expor, né? Muito medo, né? Medo de expor, medo do novo, medo do diferente, né? Eu percebo isso nos treinadores aqui. Então, se joga por um resultado, se joga para não perder, primeiro. Não é que você tem que jogar para ganhar, você está jogando para não perder. É diferente, né? Sim. Eu acho que um cara que está se inovando nesse quesito aí seria o Fernando Diniz, não? Eu vejo que tem os pensamentos mais próximos disso no Brasil, que nem essa parte da jogada de lateral que o Jonathan falou, até o quesito de saída de bola ali, né? Que ele bota os caras para jogar mesmo sem medo. Sim. Só dando um adendo aí do que vocês Não, falaram. perfeito, né? E uma das coisas que o Diniz não tem é compromisso com o resultado final, né? Se perdeu, ganhou, tanto faz. Ele quer jogar o jogo, ele quer que o jogador explore o máximo dele. Que talvez é isso que a gente tem que parar para pensar um pouquinho, né? Por exemplo, como é que a gente pode largar? É que os interesses são muito grandes também no futebol, né? Muito dinheiro que rola e aí os caras têm medo de perder. E quando o medo de perder é maior que a vontade de ganhar, aí você pode ver que coisa boa não vai dar, né? Quer falar alguma coisa, Murilo, aí, para a gente encerrar essa parte aqui? Olha, aqui pela terra do Cabral, aqui, tá difícil de aguentar, porque até pouco tempo atrás era 7 ou 8 treinadores portugueses que estavam no futebol brasileiro, né? Então eles estavam achando que eles inventaram a roda de novo, né? Então, pô. E aqui, para você ter uma ideia, o Brasileirão passa no Canal 11, que é um canal aqui só de futebol, futsal e futebol. Uhum. E então passa jogos só dos times assim mais tradicionais, como Flamengo, Corinthians, ali Palmeiras agora pelos fatos dos treinadores. E agora tá passando muitos jogos diferentes porque pelos fatos de ter muito treinador português, né? E eles acompanham. Uhum. E eu tô até tentando ser o embaixador do Curitiba por aqui, tô tentando, mas o time não tá ajudando os resultados, né? Ultimamente tá difícil de argumentar alguma coisa. Mas, assim, eu vejo que o futebol brasileiro, de uns tempos para cá, ele meio que, como eu posso dizer propriamente o futsal, né? Ele deu uma pausada, né? Já não tem aquela, como posso dizer, a diferença tão grande, né? Do que antigamente se tinha, né? Devido à qualidade dos jogadores. Então, hoje eu vejo até tanto no futsal quanto no futebol 11, que a gente fala aqui, a seleção do Marrocos jogando, cara, é totalmente espetacular ver a intensidade com que eles jogam, o compromisso tático que eles têm, e há pouco tempo atrás, vamos falar 3 anos atrás, ninguém sabia o que o Marrocos estava fazendo, né? E hoje já se encontra em grandes patamares. Pô, foi semifinalista de Copa do Mundo, agora teve, acho que os amistosos ali com a seleção brasileira de futsal, eles até ganharam, se não me engano, no Brasil. E eu tive o prazer de jogar com 2 marroquinos ali na França, no Axis, e, cara,
a entrega tática e física que eles têm para a equipe, assim, é absurdo. Além da qualidade que eles já têm, né? Todo jogador praticamente tem, porém, a parte técnica e tática deles é muito grande. Eu acho que esse respeito faz com que o futebol de hoje em dia esteja se igualando, sabe? No Brasil, a gente depende muito da questão individual de um atleta e, né, para o restante do mundo já perceberam que o clube, o time jogando em conjunto já se faz diferente, né? E aí vai a questão de estudo que a gente fala, né? A pessoa querer sair do comodismo, né? Então, eu acho que nessa parte do futebol aí é o que está se diferenciando no Brasil. Porém, o Brasil ainda continua sendo referência. Então, a gente até brinca aqui que Sport Benfica não classificava sul-americano no futebol brasileiro, né? E os caras ficam bravos. Eles ficam bravos, mas a gente para pensar, então é um futebol muito nivelado. Aqui em Portugal, acho que ainda mais que nos outros, tanto no futsal quanto no futebol, tem 2, 3 equipes que ganham sempre, não tem muita competitividade, né, que nem no Brasil, então eu acho que nisso daí ainda o Brasil está na frente, né, então o nível do futebol é ainda mais forte do que aqui, porque aqui são 2, 3 equipes só que se destoam, e o restante é um nível mais abaixo. Maravilha. Não, beleza, pessoal, bate-papo show de bola, sensacional, né, então eu vou deixar mais aí um pouquinho aí para você, cada um deixar uma mensagem final, a gente encerra, paramos por aqui, foi muito bom falar com vocês, ouvir um pouquinho da experiência da carreira de cada um de vocês e da perspectiva, inclusive, de continuar no futsal, aí, continuar no esporte, tá? Então, Murilo, pode ser que agora finalizou, né, inicia essa tua despedida aí, dá seu alô, depois o Pedrinho e o Jonathan encerra aí para a gente fechar a nossa mesa redonda aqui. Muito legal, agradecer a oportunidade, né, de estar conversando com vocês, estar revendo aí meus amigos, tá chegando já as férias, daqui a pouco a gente se encontra aí por Curitiba, né, para a gente bater um papo aí presencial, mas é muito bom estar conversando e principalmente conversando sobre o que a gente gosta, o que a gente vive, né, que é o futsal, falando sobre futsal, sobre futebol e falar que eu acho que para todo mundo que vai assistir, que vai acompanhar, né, tanto os alunos quanto, né, quem puder ter o acesso a esse conteúdo, que é muito, como posso dizer assim, é difícil, a gente tem o vislumbre, a gente tem a ideia, não somente do futebol, como tudo, né, em vir para fora, para o exterior, a gente vê muitas vezes as coisas bonitas, né, mas que é muito difícil, a questão que o Jonathan comentou da família, de você estar longe, você ter que enfrentar as dificuldades muitas vezes sozinho ou somente com uma pessoa ao lado, né, você não ter o aparato dos familiares para estar assim, então é muito batalhador, é muito complicado, mas com trabalho, com esforço, tudo se consegue, tudo se ajeita, e então acho que se for para deixar alguma mensagem, é essa daí, que, né, a gente tem o vislumbre de vir para fora, para o exterior, né? Mas a gente vai encontrar dificuldades, como vai encontrar dificuldades também no Brasil, porém com trabalho, com dedicação, com esforço, as portas vão se abrindo e você consegue ter um tempo estável e tranquilo aqui para fora. Beleza, Murilo? Obrigado aí pela participação. Passar agora para o Pedro e finalizamos com o Jonathan. Pedro, fica à vontade, Pedro. Vamos agradecer de novo aí, né, pela oportunidade de estar compartilhando experiência com todo mundo aí, com meus amigos, né, como disse o Murilo. Logo, logo a gente está no Brasil para ter uma pelada. Acho que só falta um goleiro aqui, alguma coisa, já dá para fazer um quarteto. Mas na questão de deixar mensagem, acho que o Murilo falou muito bem do que é você viver aqui na Europa, né, longe de casa. Tem sempre os seus prós e contras, mas a mensagem que eu gostaria de deixar é que se você aceitar pagar o preço, tem muitas boas oportunidades aqui do outro lado do mundo e qualidade de vida, e o trabalho vale a pena. Maravilha, Pedrinho. Obrigado aí, tá? Jonathan?
Bom, professor, né, agradecer a oportunidade, convite mais uma vez. E bom, acho que até algo que eu queria comentar que eu ainda, né, não comentei, e que foi algo que mudou muito na minha mentalidade quando eu cheguei aqui, né, principalmente aqui na Espanha, né, o nosso treinador, ele é muito ambicioso, assim, então, por exemplo, a gente está jogando em casa aqui não, vou até piorar, a gente está jogando lá no Palau, lá no ginásio do Barça, e a gente está empatando o jogo lá, faltando 3 minutos para acabar o jogo, ele vai botar o goleiro linha para ganhar o jogo. E aí eu penso, pô, esse cara tá maluco, velho, nós estamos empatando com o Barça fora de casa. Só que, sabe, isso mudou muito algumas coisas na minha mentalidade, assim, como atleta, né, porque lembro quando a gente estava lá no Brasil, jogando lá em São José dos Pinhais, jogando a Série Ouro do Paranaense, e a gente ia jogar contra o Pato Futsal, né? Meio que mentalmente você já pensou, vai ser difícil hoje, né? Vai ser complicado, né? Vamos lá para perder de pouco, vamos lá para, né? E aqui eu criei muito essa mentalidade que todo jogo a gente pode ganhar, assim como a gente pode perder, porque também, né, pelo equilíbrio do campeonato, né, às vezes você ganha do segundo, você perde para o último, né, mas isso me fez pensar muito que todo jogo é uma oportunidade para você ganhar o jogo, né, e a oportunidade ela pode ser construída dentro do jogo, independente do teu adversário, né, vai depender muito mais de você do que do teu adversário. Você pode, né, como eu já comentei, tecnicamente ter menos qualidade assim que o teu adversário, mas você pode construir uma melhor equipe que o teu adversário. Você pode ser mais time que o teu adversário, né? Então, né, isso me fez criar também essa ambição, né, de que cada jogo é uma oportunidade, independente do teu adversário, né? Depende muito mais de você, depende muito mais daquilo que você vai propor, daquilo que você vai construir dentro do jogo, né? O teu desafio é tornar a tua equipe melhor que a equipe adversária, né? Dentro das condições dos atletas que você tem em mão. Maravilha, pessoal. Putz, ó, deu aqui, bateu 1 hora, né? Vamos para não passar muito aqui. Eu agradeço imensamente a participação de vocês. Olha, foi sensacional, uma experiência fantástica aqui. Eu vou encerrar a gravação aqui agora, né? E agradecendo vocês todos aí, mas eu peço que vocês continuem para só eu passar algumas informações para vocês, tá bom? Um abraço a todos e vamos ficar em contato aqui e esperar que vocês retornem bem, retornem para o Brasil com sucesso na bagagem e para matar a saudade aqui.